capítulo 24. Lucas 24, versículo 13 até o versículo 35. A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Pai, por tudo que nós podemos extrair dela como alimento precioso para a nossa vida, como sustento espiritual, Pai, como palavra que orienta, que traz direção, que todos nós aqui precisamos, e só a Tua palavra tem esse poder. E aqui temos esta oportunidade, e não queremos de forma nenhuma perder essa chance de ouvir a Tua voz, de ter nossa vida mudada, de ter os nossos rumos transformados pela Tua palavra. Por isso, Deus, aquilo que queremos não é ouvir os homens com suas falácias, com suas historinhas, filosofias, mas ouvir Tua voz. Fala conosco essa manhã, Pai. Fala ao nosso coração, que ele possa arder também esta manhã ao ouvirmos a Tua voz nesse lugar. Que o Senhor use a minha vida, me dê a unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e a Tua voz seja ouvida nesse lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto é muito diferente, não é, do que a Bíblia em outras passagens comenta sobre a ressurreição de Jesus, a maneira como ele foi visto, a maneira como ele falou com seus discípulos. E aqui é um episódio completamente diferente dos demais, em que ele aparece a 2 discípulos, assim são identificados,
e esses não são capazes de reconhecer que é Jesus que está ao lado deles. E essa história, além de tantas coisas que Deus quer falar no nosso coração, ela sempre mostra para mim como o nosso estado mental pode afetar a nossa capacidade de percepção. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Como é que eu posso ouvir seus ensinos, conviver com Ele durante tanto tempo e não reconhecê-lo quando Ele aparece diante de mim? Como é que os nossos olhos podem nos enganar, podem ficar como cegados, como diz aqui o texto? Mas o que fez, o que promoveu essa situação foi o estado mental daqueles discípulos. E aí, como é importante a gente cuidar da nossa cabeça, irmãos. Como é importante a gente cuidar da nossa mente. Porque a nossa mente, quando está adoecida, ela faz duas coisas. Ou a gente começa a ver o que não existe, e aí vê os fantasmas, vê os lobos maus, né? Vê os bichos papões, e a gente começa a ter medo de tudo. Ou a gente não vê o que é óbvio, o que é tão real, e a gente não consegue ver. Tudo por causa de uma mente conturbada, de uma mente afetada e adoentada. Veja, Jesus apareceu aos discípulos por várias situações, e a Bíblia menciona 11 vezes em que ele aparece. E aqui está um desses encontros, mas que ocorre, como eu disse, de uma maneira totalmente diferente. Porque esses discípulos caminhavam para uma cidade chamada Emaús, discípulos, pessoas que conheciam, como eu disse aqui, Jesus, mas não puderam naquele momento reconhecer a sua presença física ao lado deles. Não conseguiram naquele momento reconhecer que era Jesus, e o motivo disso, como eu disse aqui, era a mente, a cabeça, a maneira como eles estavam vivendo psicologicamente, mentalmente, aquele momento de crise. Foi isso que impediu que eles pudessem reconhecer Jesus. Estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, uma cidade próxima. Mas a cabeça deles ainda estava lá em Jerusalém. A cabeça deles ainda estava lá na cruz, quando viram Jesus sofrendo, quando passaram por aquela experiência traumática. E dizem muitos que estudam o comportamento humano que uma experiência traumática, ela gera muitas coisas na nossa vida daí para frente. Alguns identificam aí o estresse pós-traumático, talvez você já tenha ouvido falar nisso. Pessoas que tiveram experiências muito ruins e depois vivem esse estresse em outros momentos da vida, tem problemas de insônia, tem problemas noturnos, tem problemas na vida. E aqui o que a gente vê são dois discípulos ainda com a cabeça lá em Jerusalém. Embora estivessem indo para Emaús, a cabeça não parava de pensar nas coisas terríveis que eles tinham visto lá em Jerusalém. E aí a pergunta, e por isso trazer o texto para a nossa realidade, será que isso pode acontecer com a gente, irmãos? Tanto pode quanto acontece. E acontece muito. E muito mais do que a gente imagina. Porque como cristãos, e aqui estamos diante de dois cristãos, discípulos de Jesus, não estamos imunes a passar por coisas semelhantes, a sofrer um estresse ou um trauma na vida, e mesmo sem querer, permitir que isto afete a nossa capacidade de enxergar a vida e as situações ao nosso redor. Coisas que podem nos cegar simplesmente para coisas tão óbvias que nós acreditamos nelas. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que estamos vivendo a crise, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver as coisas como elas deveriam ser encaradas. Então, caminhar para o futuro, presos ao passado, é algo que pode estar acontecendo agora com muitos de nós, especialmente no momento tão conturbado como nós vivemos atualmente no mundo inteiro. E quais as consequências disto? Talvez você esteja se perguntando. A gente, quando está preso a um acontecimento do passado, ou mesmo de um passado recente, como aconteceu com esses, não é algo lá do passado, da infância, mas é algo que eles tinham acabado de viver em Jerusalém e estavam saindo da cidade.
mas ainda com aquela coisa presa na cabeça deles. Mas já tinha passado. Não importa se o passado tem 10, 20, 30 ou uma semana. Eu quero dizer, em primeiro lugar, para você, o que passou, passou. Você pode entender isso, meu irmão? Porque o que passou, não há a menor possibilidade da gente alterar. O que já passou é inalterável. Eu só posso alterar as coisas daqui para frente. Então era uma lembrança recente que eles tinham ali, de algo que tinha acabado de acontecer, mas estavam presos àquela lembrança. E aí por isso ficaram cegos para o presente. Dizem alguns que o presente tem esse nome porque é um presente. Você gosta de receber presente? Então encare o presente momento como um presente de Deus. Você está vivo, meu irmão. Você está aqui essa manhã ouvindo a palavra. Isso é um presente de Deus. Mas valorize esse presente, não é? Viva esse presente. Mas se você ficar preso a algo que aconteceu, seja 10 minutos ou há 2000 anos atrás, não importa, você não vai viver o presente. E você não vai conseguir enxergar coisas tão óbvias e maravilhosas que estão à sua frente. Veja o comportamento deles, versículo 14. E iam conversando a respeito de quê? A respeito de todas as coisas sucedidas. O conteúdo das nossas conversas, irmãos, pode alterar a nossa vida. Sabia disso? A palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser cuidada. Eu não sou daqueles que falam, a palavra tem poder, né? Bate na madeira, não fala isso, né? Da pouco eu falei das férias, posso morrer de moto, alguém, palavra tem... A minha palavra não tem poder nenhum, meu irmão. O que tem poder é a palavra de Deus. Mas se há algum poder na palavra, é o poder de contaminar. Isso a Bíblia fala claramente. A língua é um pequeno órgão, ela pode fazer um grande estrago na vida de alguém. Quando você contamina a vida de alguém com uma palavra maldita, né, com uma história sem graça, né, com um assunto ruim. Então, veja, às vezes a gente fica do lado de pessoas que não acrescentam nada à nossa vida. Pessoas que quando abrem a boca para conversar só falam de desgraça. Sabe qual é aquele crente jornal nacional? Você conhece alguém? Crente G1, CNN, né? Crente que só abre a boca para dizer desgraça. É o número de mortes por Covid. Esse é o assunto do crente. Né, irmão? Só abre a boca para dizer coisa que não presta. Então, se você ficar conversando com gente assim, você vai acabar ficando cego também. Incapaz de ver o presente como um presente. E veja, o assunto desses dois era tudo que aconteceu. Ora, o que aconteceu em Jerusalém? Eles vão dizer aqui, Jesus foi morto. Não foi apenas morto, ele foi torturado. Ele sangrou pelo caminho, ele levou a cruz, foi pregado, colocaram a coroa de... Olha, tinha história aí para ocupar uma conversa de uma viagem de um dia inteiro. E é isso que a gente fica conversando o dia todo, irmãos. Desgraça. É isso que sai da nossa boca a todo momento. Eles só pensavam no que tinha acontecido e só conversavam sobre isso. Aí vem o verso 15 e diz, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha só, tinha uma discussão ali. Não sei qual era a discussão. Não, Pilatos é o culpado. Não, culpados são os judeus. Não, fulano, isso, aquilo outro. Todo mundo discute e ninguém tem razão, né? É o que diz o ditado aí da casa onde falta o pão, não é isso? Estão todos discutindo ali. Estão discutindo, eu não sei o quê, mas às vezes a gente perde tanto tempo discutindo coisas que não têm o menor sentido e que só contaminam a nossa mente com coisas ruins e negativas. E ali discutiam. E aí o que acontece? Enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Veja, não diz a Bíblia que eles não podiam reconhecer. Os olhos estavam, porém, como que impedidos. Não tinha nenhum tapa-olho, não tinha nenhuma catarata. Estavam como que, ou seja, espiritualmente falando,
não conseguiam enxergá-lo, embora o vissem. Chegou alguém aqui do nosso lado, já como passou por isso, você está conversando com alguém, chega alguém e entra na conversa. É tão comum, né? Somente aqui no Brasil, que a gente é um povo aberto, espontâneo, a gente mete um na conversa do outro, daqui a pouco já está, parece amigo, né? Conversando, altos papos, isso é normal. Mas Jesus juntou-se ali, àquela caminhada, e começou a estar do lado deles, e eles estão lá, não pararam a conversa não, estão lá falando de tudo lá, o que está acontecendo, né? Jogando para fora todas as suas mágoas, e aí começam a lembrar, né, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, todos os seus fracassos. Então, para aqueles dois, parece que Jesus tinha morrido ontem. Mas a Bíblia diz que já tinham passado 3 dias. Mas eles ainda estavam com a sexta-feira da paixão entranhada no coração. Já passou 3 dias, mas para eles parece que é agora. Porque é só disso que eles estão falando. Existem pessoas assim, talvez aqui conosco agora, que não permitem que o passado passe, que não permitem que as coisas se renovem, e com isso que o presente se torne um presente realmente, um presente de Deus. Porque a gente está remoendo o que aconteceu há 3 dias atrás. Tem gente aqui remoendo o que aconteceu 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Tem gente que não esquece o que aconteceu há 30 anos atrás. Gente, como é que eu vou viver dessa forma? Como é que eu vou ter uma qualidade de vida se eu ficar preso? Eu deixo de enxergar, meus olhos ficam como que impedidos de ver Jesus. Você gostaria de ver Jesus? Você gostaria de ver Jesus? Quando você morrer, você vai ver Jesus. Consolei você ou assustei agora? Não é? Mas é verdade. Mas você queria ver Jesus agora? Talvez você não consiga ver Jesus agora enquanto está vivo. Por quê? Não é porque Jesus não queira se revelar a gente. A gente pode ver Jesus de tantas formas, irmãos. Existem pessoas tão sensíveis que conseguem ver Deus, ver Jesus, numa planta, numa flor, num legume. Eu vejo Deus no morango. Já falei para você aqui. Já viu como o morango é bonito? Olha para o morango, irmãos. Que fruta linda e gostosa. Cada beleza que existe ali. Você não consegue ver Deus ali? Mas se você estiver emburrado, se você estiver chateado com o que te aconteceu, com os perigos, com os problemas, você não consegue ver Deus em nada. E ali está a prova. Jesus em pessoa, ao lado daqueles 2 camaradas andando com ele. E não eram estranhos, eram discípulos, mas não conseguiam enxergar. E é esse o poder que tem o passado sobre a vida de muitos de nós. Impedem a gente de enxergar o óbvio. E isso é tão ruim, porque você perde uma chance enorme de ver coisas boas, uma chance enorme de apreciar, de vislumbrar. Será que você perdeu a capacidade, meu irmão? Pensa agora só você e Deus, de admirar alguma coisa, só porque está tudo tão ruim, só porque as coisas não foram como você queria, só porque os últimos acontecimentos têm sido cada vez piores, você não consegue mais admirar? Admirar uma paisagem, admirar uma planta, admirar um animal, admirar a natureza, admirar as pessoas. Quer ver Jesus? Olhe para as pessoas. Deus disse que nós somos a sua imagem e semelhança, não precisa nem de um morango. Basta olhar para você. E eu preciso ter a sensibilidade de ainda conseguir ver Deus em alguém. É verdade que algumas pessoas nos lembram o diabo, né, irmãos? Você olha para algumas, você vê o diabo, isso é verdade. Mas existem pessoas, e aqui estão muitas delas, amém? Que me lembram Deus. E quando eu olho, eu posso ver Deus brilhando no seu olhar, no seu coração, meu irmão. Então a gente precisa exercitar essa capacidade, ou pelo menos nos livrar dessas coisas que nos impedem de enxergar. De enxergar coisas tão óbvias e tão maravilhosas.
No versículo 17, a Bíblia diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus se juntou, começa a caminhar, e aí ele começa a ouvir aquela conversa mole, vem cá, o que é isso que tanto preocupa vocês? O que é isso que tanto ocupa tempo dessa conversa, que vocês não param de falar? E aí eles param, e param como? Entristecidos. Aqui também há simbolicamente algo para a gente refletir. Às vezes essas coisas que a gente fica remoendo, falando e comentando e conversando com gente ruim também, igual a gente, né, irmãos? Porque quem conversa um alimenta o outro, né? Então a culpa não é do outro, não. Se eu dou ouvidos, eu também sou culpado. Tá bom? Queria deixar isso para você. Você também é culpado se você dá ouvidos ao que não presta. Mas muitas vezes o que vai acontecer se esse ciclo começar na nossa vida, a gente vai parar a caminhada. Veja, quando Jesus pergunta, eles param entristecidos. Talvez tenham pessoas aqui que pararam de caminhar. Eu sei que ao longo dessa pandemia que a gente está vivendo aí há mais de um ano, algumas pessoas pararam de caminhar com Deus. Algumas pessoas pararam de vir à igreja. Algumas pessoas pararam de ser crentes, se é que isso é possível, né, irmãos? Você já sabe o nome que eu dou a isso, né? Não acredito em desviado, acredito em quem nunca foi. Mas existiam pessoas caminhando e simplesmente pararam entristecidas, como os discípulos, pararam, interromperam a sua caminhada com Deus. E hoje há muitas pessoas que não estão caminhando com Deus como caminhavam antes. Talvez poucos aqui possam dizer: não, eu continuo mesmo. Eu sou o mesmo crente em fevereiro de 2020, antes da pandemia, eu sou o mesmo crente hoje. Continuo caminhando com Deus do mesmo jeito, isso nada me afetou. Poucos talvez estejam nessa situação. Por quê? Porque nos deixamos afetar por todas essas coisas, e são esses os nossos únicos assuntos que acabam fazendo a gente parar a caminhada e parar como eles pararam, entristecidos. Quantas pessoas hoje estão entristecidas, talvez até algumas com Deus, porque perderam um parente, porque perderam alguém, uma pessoa querida, ou porque estão com medo e perguntando por que Deus permite que tudo isso esteja acontecendo. Por que Deus permitiu que Jesus fosse para a cruz? Por que Deus permitiu que ele fosse maltratado daquele jeito? Esse era o pensamento desses discípulos, e eles deixam isso transparecer no que vão dizer daqui a pouco, irmãos. Por que permitiu o Senhor que isso acontecesse? Então, ao serem questionados pelo que falavam, pararam a caminhada e pararam entristecidos. Ninguém consegue caminhar se não há esperança. O que faz a gente caminhar é a esperança de que a gente vai chegar a algum lugar. É ou não é? Você não caminha se você não tiver esperança. Você não vive se você não tiver esperança. As pessoas que normalmente tiram suas próprias vidas é porque perderam toda esperança. E ficaram então desesperadas. Se disser, o fulano se matou porque ele foi tomado pelo desespero. O que significa isso? Ele não tinha mais esperança em nada. E aí, quando a gente perde a esperança, a gente perde a fé, e por isso a gente para a caminhada. E ninguém é capaz de continuar caminhando sem ter esperança, porque parece que morre dentro da gente a expectativa de que coisas melhores podem acontecer. E o cristão deve ser diferente, porque nós temos uma expectativa de que coisas melhores estão por vir. Não nesse mundo. Não vou enganar você e dizer, olha, o mundo vai melhorar, olha, essa pandemia vai acabar, não vai haver outra nunca mais. Você quer ouvir isso de mim? Não vai ouvir, porque isso não é verdade. É capaz de acabar essa, passar um tempinho vir outra pior, vir outra com efeitos piores, mais abrangentes. Então, não sei o que vai acontecer. Pode ser que passe alguns anos sem nada acontecer, não sei. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa é boa. Porque a gente vive na expectativa da volta de quem? De Jesus, não é da volta da pandemia. É da volta de Jesus. E a gente vive na expectativa de encontrar quem? Depois de morrer? Jesus.
Aquele que vive, ainda que esteja morto, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é o que disse o Senhor? Então a nossa expectativa é essa. Então a gente está numa expectativa, essa é a nossa fé, que gera esperança, e a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, como diz a Bíblia. Porque se estiver, seremos os mais infelizes de todos os homens, como falava o apóstolo Paulo. Então há uma esperança no coração do cristão que faz a gente caminhar, que faz a gente não desistir, que faz a gente ser crente, que faz a gente ter ânimo. Como disse Jesus, vocês terão aflições, mas não deixem de ter ânimo. E o que traz ânimo? O ânimo é a esperança. Por que eu vou continuar vivendo e procurar viver da melhor forma, procurar me santificar? Por que eu vou? Porque eu tenho esperança em coisas melhores. E o que é de melhor, Jesus disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no qualquer coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então há alguma coisa preparada para nós que a gente não tem nem capacidade de saber discernir e explicar. Então é para isso que eu vou olhar. Eu não vou olhar para o que está ao meu redor, para as desgraças que estão acontecendo, para a falta de esperança de todo mundo. Não vou olhar para isso, vou olhar para o alto. Não é o que a Bíblia não me manda fazer? Olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, Jesus. A Bíblia manda isso. Mas a gente sabe tudo isso. Só que parece que muitos de nós esqueceram. Estamos aqui diante de 2 discípulos de Jesus, que andaram com ele, que ouviram suas pregações e de repente esqueceram tudo. Eu estou aqui citando um monte de versículos, eu sei que você sabe. Olhe para onde? Olhe para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Conhece a Bíblia? Já ouviu? Você conhece? Todos nós conhecemos. Ah, mas hoje morreu mais não sei quantos. Ah, mas olha, tem uma nova cepa. Vai te dar uma cepoada. A nova cepa dá uma cepoada. Aí a gente fica, todo cepoado. Mas cadê o olhar para o alto? Cadê o meu socorro vem do Senhor? Cadê a minha certeza? Eu sei em quem tenho crido e que Ele é fiel para guardar o meu depósito. Cadê isso? No coração, na boca. A boca fala do que o coração está cheio. E a gente tem visto hoje gente que se diz crente, mas com o coração cheio de descrença. E quando abre a boca, só abre a boca para falar bobagem, irmãos. Talvez seja esse o caso desses dois, pelos mesmos motivos, transtornos mentais. É o que estava acontecendo com aqueles dois. Quando você está preso ao passado, há um sintoma que esses dois apresentam aqui, que é algo que a gente vê em todos os níveis da sociedade, e infelizmente também dentro da igreja, como era o caso, eles eram da igreja. Veja o versículo 18. Pararam entristecidos, termina o 17. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou, quais? Jesus deu uma de João sem braço, como diz. Qual? Você não sabe do que aconteceu? Você não ouviu as últimas? Você não ouviu o Jornal Nacional de ontem, nem o Fantástico de domingo? Você não sabe o que aconteceu, Jesus? Como é possível? Você é o único. Ele disse, o quê? Aí explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, foi manchete em todos os jornais. Era varão profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha, preste atenção nisso, que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eles deixaram de crer. Eu tinha uma esperança, só que a esperança morreu com Jesus na cruz. Eu tinha uma expectativa, mas a expectativa morreu quando eu vi Jesus sangrando ao lado de 2 ladrões. Essa expectativa foi por água abaixo. Mas o interessante nesse comentário deles aqui é que eles indagam Jesus, que eles não reconhecem, e perguntam assim, vem cá, você é o único que não está sabendo disso? Sabe o que isso denota, irmãos? É esse o problema da gente, de uma forma generalizada.
A gente quer que os outros sofram igual que a gente está sofrendo. A gente não se conforma de ver alguém que não está sofrendo. Aí pergunta, vem cá, você é o único que não sabe disso? Você é um negacionista? Você não sabe que Jesus foi morto? Você é o único! Porque eu quero que todo mundo sofra comigo do mesmo jeito. Eu quero que todo mundo sinta o que eu estou sentindo. E esse é um grande problema que contamina muita gente, porque a gente está preso ao passado e a gente quer que os outros também fiquem presos ao mesmo passado. A gente quer levar todo mundo para o mesmo buraco. Eles ficaram quase indignados com Jesus, por Jesus não saber dos acontecimentos. É claro que ele sabia, né? Mas ele perguntou, o que estão falando? Você é o único que não sabe? Todo mundo está sabendo, você é o único que não se preocupa. Você é um negacionista, você é um genocida, como está na moda agora. És o único. Eu quero levar todo mundo para o buraco junto comigo. Então, eles contam tudo para Jesus. E aí Cleopas conta tintim por tintim. Você percebe a narrativa aqui? Como ele vai contando tudo direitinho o que aconteceu com Jesus, tudo tintim por tintim, a forma como ele sofreu e foi crucificado. Porque quanto mais detalhes de crueldade você jogar na história, mais você contamina outra pessoa com esse mesmo sentimento. E o objetivo dos dois é que se juntasse a eles mais um, para ser mais um a caminhar e lamentar. Eu não quero ser mais um a caminhar e lamentar. Eu quero ser mais um a viver e a esperar em Deus, a viver e a confiar no Senhor nosso Deus. Você escolhe com quem você quer andar, você escolhe as suas companhias e você escolhe o que você quer deixar que entre no teu coração e contamine a tua vida. Ao perguntar para Jesus o que eles queriam, que Jesus fosse também contaminado pelo mesmo sentimento de tristeza, de desesperança, eles confessam, olha, eu esperava que ele viesse a redimir Israel, mas olha, já tem 3 dias que morreu. E nada aconteceu, acho que agora não acontece mais, agora é tarde. Esse é o pensamento desses dois, e é por isso que eles estão caminhando tristes, presos ao passado, negando o presente, negando o futuro, não crendo nas promessas, sem nenhuma esperança. Meus amados, vocês são cristãos? Vocês têm esperança? Ou de tal forma estão contaminados? Não por um vírus, mas por algo que eu tenho dito aqui é muito pior do que um vírus, que é a falta de fé, que é a falta de acreditar, que é a falta de esperança. Muito pior do que perder a vida por um vírus é perder a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. E pior do que perder a vida é perder ou nunca ser salvo. Isso é muito pior. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta escapar de todas as pandemias e no final morrer e ir para o inferno? O que adianta se proteger e se preservar de todos os males e depois no final perceber que você não crê mais em Deus e que você nunca confiou nele a sua provisão, a sua vida, a sua saúde, mas sim em você mesmo ou talvez, quem sabe, na ciência. Tomou o lugar do teu Deus. Estão aqui 2 discípulos arrasados, caminhando para uma cidade, fugindo de Jerusalém, e deixou um trauma nos seus corações. E aí, queridos, a Bíblia nos mostra a atitude de Jesus. No versículo 19, como eu já disse, ele pergunta, quais? Do que você está falando? Para Jesus, isso é passado. Por que você está preocupado com a sexta-feira? Eu estou aqui, ó. Estou vivo. Mas você está tão preocupado com a sexta-feira que você não consegue enxergar Jesus vivo. A gente crê que Jesus vive. Tem um louvor que a gente canta, porque Ele vive. O que acontece? Posso crer quando? Amanhã. Não fala nada do passado, mas fala do amanhã. Você crê que Jesus está vivo? Jesus está vivo, irmãos. Ele vive. Ele está do lado dos caras.
Mas os caras não estão enxergando. E Jesus pergunta, por que vocês estão assim? Eu estou vivo aqui, olha, estou aqui. Eu não estou mais preso em Jerusalém. Eu não estou mais debaixo de Pôncio Pilatos. Eu não estou mais debaixo da acusação de todos. Eu não estou mais debaixo da vergonha e do opróbrio. Eu estou vivo. O meu Jesus está vivo. O sacrifício de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que, entre outras coisas, Ele crucificou o nosso passado. O escrito de dívida que pesava contra nós foi cravado na cruz. Não foi apenas Jesus que foi cravado na cruz, mas foi meu velho homem, foi o meu pecado, foram os meus pecados, o meu passado. Ele foi encravado na cruz do Calvário e Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar ao Pai. Ele abriu esse caminho. Há um caminho para você, você está caminhando ainda. Eu pergunto, você vai parar triste ou vai continuar caminhando? Você vai dar meia volta e voltar ou você vai continuar caminhando pelo caminho que Jesus abriu para você? Depende da sua mente. Depende do seu estado mental e daquilo que você deixa dominar o seu pensamento. Daquilo que você deixa dominar a sua mente. Vai depender disso se você vai avançar ou se você vai parar. Se você vai continuar caminhando pelo novo e vivo caminho que Ele abriu ou se você vai simplesmente ficar parado, sentado, reclamando da vida. Jesus queria que eles vissem a verdadeira realidade. Há uma realidade que nós não estamos vendo por trás de tudo isso que está acontecendo. Alguns dizem que a gente está vivendo a Matrix, né? Lembram disso? A Matrix do filme, mas não é dessa Matrix que eu estou falando, não. Há uma realidade que nós não vemos. É a realidade da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Eu olho para o lado e só vejo desgraça. E olha, irmão, o que está acontecendo agora é pinto para o que ainda vai acontecer. É pinto. Se agora já tem gente assim, imagina daqui a pouco. Se já tem gente agora apostatando da fé por algo tão pequeno, imagina daqui a pouco. É muito pouco o que a gente está vivendo hoje em relação ao que vem por aí. Menos de 3% de mortes do número de contaminados que são divulgados, que pode ser muito maior. Então, é pinto perto do que vem por aí. E hoje isso já é suficiente para tirar muitos do caminho da salvação, fazer muitos pararem no caminho que Jesus abriu. E Ele quer que eu enxergue a realidade. E a realidade não é o que a TV mostra para mim, não é o que o jornal me fala. A realidade é que há um Deus no céu que está vivo e está reinando, a quem eu sirvo, a quem é o dono da minha vida. Essa é a realidade pela qual vivemos. A igreja sempre viveu por essa realidade. Talvez no tempo que não tinha televisão era mais fácil, né? Porque agora a televisão mostra uma outra realidade. Nós somos dominados pelas imagens. As imagens têm muito poder. A imagem de Jesus na cruz não sai do coração de Cleopas e do outro amigo. Está impregnada. E aí eles ficam cegos para ver Jesus vivo. Eu vejo tanto Jesus morto que eu não consigo enxergar Jesus vivo. Talvez seja esse o problema do crucifixo. Me lembra tanto de Jesus morto que não me deixa enxergar Jesus vivo. E é isso que nós estamos vivendo, queridos, em tantos desses dias, em tantas coisas que estão acontecendo. Jesus estava com eles e eles não conseguiam ver. E Deus nos livre dele estar conosco e nós não conseguirmos enxergá-lo, como foi que aconteceu nesse dia. No versículo 25, diz assim: então lhes disse Jesus. Aí a palavra de Jesus vem assim, ó: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Até agora Jesus não disse nada, só perguntou quais. Só fez uma pergunta. Agora começa o discurso de Jesus. E o discurso de Jesus não é o que você espera. Não é pegar você no colo e dizer: vem cá, filhinho, você está triste porque sexta-feira você viu aquela cena tão terrível? Olha, sangue para todo lado. Quando botaram o espinho na minha cabeça, jorrou.
Quando eu levei chibatada, saía pedaço da minha carne, igual o Mel Gibson botou no filme, e espalhava sangue para todo lado. Filhinho, coitadinho, eu sei que você está traumatizado. Eu entendo porque vocês estão assim, sabe? Porque é muito trauminha para a cabeça de vocês. A cabecinha de vocês não aguenta isso tudo. É muita morte, é muito sangue. Olha, Jesus não faz isso. Jesus dá-lhes uma bronca. O que Jesus diz aqui? Honestos e tardos de coração. Coração atrasado. Tardo quer dizer atrasado. Retardo, atraso. Retardados, foi o que Jesus disse para eles. Jesus, politicamente incorreto. Não me chama de retardado, Senhor. Teu coração é retardado. Você é um nécio, foi o que Jesus disse. Eu não vejo Jesus politicamente correto, passando a mão na cabecinha de ninguém, dizendo, coitadinho, foi traumatizado, está tristinho, está desesperado, porque as consequências, as circunstâncias, o mundo como é. Não vejo Jesus dizendo isso. Quando ele abre a boca para dar uma bronca. Aí acabou a bronca, o que Jesus faz? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Primeiro ele dá a bronca, depois ele dá a aula de escola bíblica dominical. Entenderam como é que ele faz? Isso porque é Jesus. Se fosse eu, dava só a bronca e mandava todo mundo embora. Mas como é Jesus, ele dá a bronca e depois ele ensina. Essa é a diferença. Ele dá a bronca e depois começa a ensinar. Ensinar de novo. Repetentes. Repetiram de ano na escola bíblica dominical. Porque tudo que Jesus vai ensinar aqui, ele já tinha ensinado antes. Quantas vezes você viu Jesus falando para os discípulos a respeito do que a Escritura dizia que teria que acontecer com ele? Foi por causa disso que Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque Jesus disse, eu vou morrer. E Pedro disse, não de modo nenhum. Jesus disse, arreda Satanás. Por quê? Já tinha escrito, já estava avisado, já tinha sido ensinado. A gente está repetindo. Irmãos, nós somos repetentes na escola bíblica. Nós somos aqui, alguns conhecem Bíblia a beça. E de repente precisamos de novo receber as lições básicas do que é essencial das Escrituras. Então Jesus deu a bronca e depois ele lembrou a palavra de Deus. E aí deu aquele banho. Você queria ouvir uma aula de Jesus da escola bíblica? Você queria ouvir uma pregação de Jesus? Hein? Você queria ter essa chance de ouvir Jesus pregando, Jesus ensinando? Jesus ensinando, veja, quem teve essa oportunidade disse assim, esse homem é diferente dos escribas e fariseus, porque ele ensina como quem tem autoridade. Nós já ouvimos aulas de fariseus, de escriba, de gente formada, teólogo, tudo que é bom e do melhor, mas Jesus é diferente. Jesus não tem faculdade, mas Jesus, ele fala com uma autoridade que nós nunca vimos. Você queria ver isso? Pois aqueles dois tiveram o privilégio de receber essa aula de escola bíblica de Jesus. E ele foi discorrer sobre as Escrituras. Quando a Bíblia fala Escritura, se referia ao Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. Ele foi dizendo tudo que a Bíblia falava sobre ele como Messias e todos os indícios de que o que aconteceria foi o que realmente aconteceu. A sua morte e não o seu triunfo militar como esperava o judeu. Então ele vai dizer tudo isso para essas pessoas, discípulos, que já tinham ouvido antes. E é por isso que talvez seja por isso que se chama esse momento aqui de pregação. É que a gente pega o martelo e começa na cabeça, né? Porque a gente tem que ouvir de novo o que já ouviu. O que já... Tem alguma pregação aqui que seja uma novidade para alguém?
Será que algum pastor aqui vai chegar aqui um dia? O dia que vocês vierem aqui pregar novidade, ou eu mesmo, está na hora da gente ir embora, né? Fala sério. Tem novidade para a gente trazer aqui? Só se inventar heresia. Como muita gente inventa heresia aqui. Mas você pregar a verdade é sempre a mesma coisa. E a verdade é a mesma. E ali foi dita a verdade. Para eles que já conheciam a verdade, mas precisava ser pregada mais uma vez na cabeça deles. E aí vamos ao verso 30 e ao verso 31, onde está escrito: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Depois de abrir os olhos, quando perceberam, depois de ouvirem toda a palavra, toda a pregação, todo o ensino bíblico que ali receberam, sentaram-se à mesa, Jesus partiu o pão, abençoou e aquilo, deu aquele estalo. É Jesus. É Jesus que está aqui com a gente, eu vejo, eu reconheço, meus olhos se abriram. E aí só para acabar com a brincadeira, Jesus faz, puf, desaparece. Eu gosto de Jesus, sabe, irmãos? Porque não tem essa coisa de ficar passando a mão na cabeça, né? Ah, agora me viram, agora vão me adorar, agora vão fazer festa, agora me reconheceram. Aí ele, puf, some. Por que ele vai e some? Sabe por quê? A missão estava cumprida. A missão está cumprida. E eu quero dizer para você e para mim que a missão de Jesus já se cumpriu na minha vida e na sua vida. Eu ouso dizer que não tem mais nada para Jesus fazer por nós. No sentido, verdade, salvação, convicção, acabou. Ou você se converte ou você não é convertido. Não tem mais o que ser feito. Já foi cumprido o seu papel. A verdade já foi escancarada diante de todos nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece que esses dois ainda não a tinham conhecido, embora tenham andado com Cristo. Então ele abre as Escrituras, joga toda a verdade para fora, e aí eles enxergam e aí ele some. Some por quê? Porque já acabou. Já acabou o que precisava ser feita, missão dada, missão cumprida. E aí ele some. E aí é interessante porque no verso 32 fala assim: E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E aqui é o sinal que eles não perceberam. Porque até esse momento não reconheceram Jesus. Enquanto ele pregava, como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, enquanto ele ensinava, não reconheceram, mas tinha algo acontecendo. O coração estava ardendo. E aí um disse para o outro: você também sentiu? Era Jesus, mas ele sumiu. Mas você sentiu enquanto ele falava? Estava ardendo. E estava ardendo também. É mesmo, né? Nosso coração estava ardendo. Irmão, se o nosso coração não arder mais, quando a gente ouvir a palavra de Deus, aí a coisa está perigosa. Aí isso está pior do que pandemia. Aí isso está pior do que vírus. Se você ouvir a palavra de Deus e o teu coração não arder mais, eu digo a palavra de Deus, talvez você ouça uma pregação que não é a palavra de Deus, né? Um cara doido lá qualquer falando um monte de filosofia, falando um monte de abobrinha. Quando você ouvir a palavra de Deus sendo explicada, sendo exposta, se isto não arder o seu coração, aí não tem mais jeito para você. Aí a coisa entornou o caldo. Eles tiveram assim uma experiência de arder o coração enquanto Jesus falava. E o versículo 33 diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão.
Então, voltaram para Jerusalém. Agora transformados, agora convertidos, agora com a verdade clara nos seus corações, prontos para contar essa história, que parece uma história absurda, mas foi real, foi vivida por eles, e eles estão prontos para testemunhar, para encher de alegria o coração dos outros. Veja o que aconteceu com esses dois. Não foi diferente do que aconteceu com os 11. A Bíblia diz que quando Jesus pela primeira vez entrou no lugar onde estavam reunidos, os encontrou tristes e medrosos. É esse o que diz a Bíblia. Então eles não são diferentes. Também não são diferentes de nós. Nós podemos ficar tristes e medrosos com tanta coisa ruim que acontece. E se eu não cuidar, eu me deixo dominar por tudo isso. Mas se eu tiver uma experiência com Jesus, a tristeza vai embora, a insegurança vai embora, o medo vai embora. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Aonde está o perfeito amor de Deus? Em Jesus. Se eu tiver uma experiência com Jesus, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais insegurança, eu não tenho mais pavor, e eu posso viver em paz. E essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente não pare a caminhada, que a gente continue caminhando pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, que a gente não pare de testemunhar de Jesus. Não é porque está acontecendo um problema no mundo que eu vou parar de dizer que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano e que só Ele pode salvar. Isso é a nossa pregação e é isso que nós temos que continuar fazendo, e nada no passado pode impedir aquilo que Deus tem para o seu futuro. Mas você precisa se esvaziar dessas coisas do passado, desses pensamentos ruins, e abrir o seu coração para viver o presente como um presente de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra dele. Louvado seja o Senhor.